É autoridade. Preste atenção, tá? Eu acredito no Portais das Almas. No cemitério, ali no cemitério, tem um portão grande, meio dourado. Não é dourado, mas ele é meio dourado. Ele é cor de bronze. Eu acredito no Portais das Almas. E que por alguns tempos, no mês de novembro, entre 1 e 5 de novembro, no mês de agosto, entre 20 e 30 de agosto, alguns portais se abrem e as pessoas têm contato com os antepassados. Até porque Cristo teve contato com os antepassados. Cristo conversou com Moisés. E isso é o quê? É magia, feitiçaria? Se Cristo falou dos mortos como se os mortos estivessem vivos, e Cristo desceu às mansões dos mortos, então tem um lugar onde os mortos estão vivos. Então, Cristo desceu à mansão dos mortos, né? Cristo levou sobre si as nossas aflições. Cristo levou sobre si para que tivéssemos perdão. Então, essa parte no mundo evangélico foi cortada, mas a Igreja Católica admite, porque até tem passagens na Bíblia onde os mortos ficam pedindo justiça. Epa, tá na briba? Tá na briba, Brunão! Um cheiro, agora Bruno tá no meu zap. Tá. Um cheiro, tá na briba? Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Tá na briba. Tá na Bíblia em Apocalipse que as almas ao redor do trono diziam para Deus: quando vingarás o nosso sangue que foi derramado? Vinga o nosso sangue. Alcione! Aí tá na Bíblia também que Moisés conversou com Jesus. Isso seria comunicação com os mortos? Cristo também falou que os mortos não estão mortos, que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. E tem mais outro texto que só tem num livro da Bíblia que os caras não sabem explicar. Quem é que vai acertar? Eu já falei várias vezes aqui nas lives anteriores que é uma passagem muito polêmica. Voltei, povo de Deus, boa noite, Silvia. Qual é a parte na Bíblia que é muito polêmica, que os teólogos, eu não sei. Só tem num livro da Bíblia, é no livro de Mateus. E essa parte é muito poderosa, né? Os teólogos católicos admitem, os judeus admitem não, porque os judeus não estão nem aí para Cristo, assim, eles não acreditam, né? Que Cristo é o Senhor, tal, essas coisas, mas eles não dizem nada. Porém, os católicos dizem, os crentes dizem, não, sei lá, como é, Quem é que vai acertar? Qual é a parte que tem no livro de Mateus que fala sobre isso? Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si para que tivéssemos perdão. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele e sobre suas pisaduras. Isabel Lacoste diz, o rico e o Lázaro. Sim, o rico e o Lázaro fala sobre aquele abismo que não pode passar, tal, né? Fala essa parte sim, está na Bíblia. Mas qual é a parte da Bíblia que os teólogos não sabem explicar bem? Sabe qual é? Vou dizer. Digo ou não digo? Eu digo ou não digo? Digo ou não digo? Eu digo ou não digo? Eu digo ou não digo? Doutor Vonei. Eu digo ou não digo? Ou não digo? Cristo pregou aos espíritos em prisão. Exato, então eles não estão mortos, estão em prisão. Veja aí, lugares da alma, Joilson de Assis.
Transfiguração, Cristo falou com Moisés estava morto. Mas tem outra parte. Quando Cristo morreu, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. Então Cristo expirou. Quando Cristo expirou, os mortos ressuscitaram e foram para a casa dos parentes. Visitaram suas mães, visitaram os seus filhos. Os mortos subiram do túmulo. O que foi que aconteceu quando Cristo ressuscitou? Quando Cristo morreu, né? Quando Cristo morreu, o portão de bronze se abriu. O mundo dos mortos teve um alívio e saiu algumas almazinhas. Eles não foram visitar os parentes com os corpos. Os seus corpos estavam podres, não podiam ir. Eles foram como alma, visitaram sua mãe, visitaram seus pais e irmãos. Eles não foram visitar seus amigos, não foram para o cinema nem para o baile, não foram para a piscina nem para a balada, lá. Eles foram visitar seus parentes. Os teólogos não conseguem explicar esse texto, porque dá margem ao espiritismo. Eles não sabem o que dizer. Alguns falam que é a ressurreição dos mortos no final dos tempos, mas o texto não diz isto, não. O texto de Mateus é escrito em aramaico, mostrando a sua veracidade, escrito pelo apóstolo Mateus, que andou com Jesus. Ele deixou notificados: as almas dos defuntos se levantaram dos seus túmulos, visitaram seus parentes e abraçaram. Tudo bem contigo, lará, me dê um abraço gostoso. Todas as pessoas que estão me ouvindo, crente espírita ou não, já receberam a visita de um parente. Deixa de hipocrisia, que a Bíblia não é um texto, não. Que existe coisas entre o céu e a terra que a gente não sabe explicar, não. Todo mundo que está me ouvindo já recebeu a visita de uma mãe, de um pai ou de um parente que morreu. Não é o Satanás nem o diabo de rabo, não. É o seu parente, sim. Isso aconteceu com o portão dourado que abriu e alguém saiu. Depois eles voltaram para o seu túmulo e ficaram lá. O texto está aí, rasga a Bíblia se quiser, porque não dá para esconder um texto desse tamanho. Nada está comprovado, tudo é confiável. Isso é uma doutrina. Nós confiamos na doutrina da igreja, mas nós somos falhos e pecadores limitados demais. Não sabemos de tudo, não. Só os hipócritas sabem de tudo, eles são a própria verdade. Eles acham que são o próprio Deus em pessoa. A doutrina pessoal de cada pastor é dele mesmo. Nós não sabemos é de quase nada. Nós não sabemos o dia que nascemos, não sabemos o dia que morremos, e não sabemos para onde vamos, nem como é. Deduzimos pelos textos, mas somos muito limitados. Mas os hipócritas tudo sabem, Cada um tem sua doutrina, mas não podemos dizer que Moisés era o Satanás, que Jesus conversou com Moisés que era um defuntão. Moisés era o demônio ou era o próprio Moisésão? Se era o próprio, então, há uma fala.
Depois que Jesus Cristo morreu e entrou no paraíso, levando consigo um malfeitor, mostrando que a alma sai do corpo e anda. Ele pregou para as almas em prisão. A Bíblia também diz que o mar dará suas almas. Então tem alma no mar. A terra dará suas almas também. Então tem alma na terra. O inferno dará as almas aprisionadas. Então tem alma aprisionada. Lá, 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 lá. O que Jesus foi fazer no inferno, falar com as almas penadas. Ele foi se amostrar e dizer que teve toda a vitória. Ou foi dizer para elas que essa prisão vai se acabar. E que um dia ela vai retornar em glória. Os mortos não estão mortos, eles estão vivos dentro de cada um de nós. Sua mãe, seu pai, seu avô, tudo vive. A morte é uma passagem de dimensão para outra dimensão, mas não é uma extinção. Jesus Cristo tem muitos mistérios e eu acredito nele também. Ninguém está com a verdade total. Mas o texto sagrado mostra que os defuntos se levantaram e foram visitar os parentes. E aí? E aí, menino? Pastor? Cheguei! Pastor? Cadê pastor? Pastor não me chamou hoje, pastor? Cadê pastor? Pastor? Entendeu, gente? Tô todo arrepiado. Ó, inclusive o livro de Enoque. Não é Bíblia que você quer? Você quer Bíblia? Quer? Tome! Ave Maria! Tome briba! Tome! Quer mais briba? Tome briba! Bruno! Tome briba! Um cheiro na tua testa, Brunão. Ó, quer mais briba? Vou dar briba pra você, tá? Tome briba! O livro de Enoque diz que as mulheres transaram com os anjos. Pariram gigantes enormes, homens capazes, cheios de virtualidade, que dominavam o mundo pré-diluviano. As mulheres viraram o zóio com os anjos. Ai, anjo Tonhão, é? E os anjos fizeram aquilo. Então os anjos têm aquilo, claro que tem. Tu pensa que os anjos é despimbado, é? E os anjos fizeram aquilo com as mulheres. De repente houve uma confusão na terra e os gigantes começaram a brigar com os homens. E Jesus disse: eu vou acabar com tudo. Segundo o livro de Enoque, que foi afastado da briba. Quando Deus matou os gigantes, as almas deles não tinham para onde ir. Oi? Pastor. Oi, minha linda. Pastor. Oi? Tu quer cantar com eu, é? Oi? Saudade, pastor? Tá? Oi, essa menina é muito bonita. Ó, quando o texto sagrado disse que Deus resolveu destruir os gigantes, a água veio e matou os gigantinhos. Inclusive eu conheci até alguns deles, são muito bonitos, viu? Alguns são muito feios, 3 olhos, mas tem uns que são muito bonitos. Inclusive tem uns, acharam caixões de gigantes lindos, 3 metros de altura, cara bonito, rapaz, 3 metros de altura, estão tudo mumificado na montanha. Pesquisa, menino, pesquisa. Então, os gigantes morreram afogados e as mães viraram sereias. As sereias são uma crença universal. Todo mundo crê em sereias. Ou eles são muito bestas, ou nós não sabemos de nada. E os gigantes, segundo o livro de Enoque, se tornaram demônios porque sua alma não tinha lugar, e nem parentes para entrar. Nem todo demônio é um anjo caído. Muitos demônios são anjos, são almas de gigantes. E são eles que Salomão prendeu. Na verdade, Salomão não prendeu demônios. O que Salomão prendeu foi a alma de gigantes,
para obter dele poder, e com ele construiu o templo de Jerusalém, e os gigantes adoram ouro. Ou nós estamos doidos, ou não conhecemos a história direito. Se a alma do gigante pode ser presa, se a alma do gigante pode se tornar um demônio, então existem almas. Veja aí, alma penada, Joilson de Assis. Alma penada, ou o saco, sassacocó, saco das almas, Joilson de Assis. Que maravilha! Fala alguma coisa, mulher! Fala alguma coisa, homem! Nós não está conversando? Vamos conversar, vamos conversar. Você queria a Bíblia? Tome! Hein, Brunão? Sereias são citadas em todas as culturas e nações, sim, inclusive no Brasil, né? Sereia, o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é bem safadinho, acaba de deixar a mulher na beira do rio, o boto pega. Virgem Maria! Se a alma dos gigantes gostam de ouro, então eles seriam territoriais? Eles adoram ouro. Eles não são tão maus não, tá? Eu já tive a impressão de falar com os gigantes, porque tinha uma pessoa que tinha um problema espiritual, questão de pactos, e o demônio ficava entrando periodicamente nessa pessoa, e essa pessoa é crente. Então eu exorcizei a primeira vez, meti fogo com força. Fogo! Fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Mas o diabo é um bicho atrevido, bicho maldito todo cheio de ilusão. E todo aquele que fizer sua vontade vai cair na vaidade e ainda perde a salvação. Aí da segunda vez me chamaram de novo. Pastor, corre que fulano está querendo manifestar. Então eu corri, quando eu cheguei lá, quando eu entrei, aí ele... Não, eu não estou aqui por minha vontade. Eu não quero estar aqui. Não faça isso comigo. Eu digo, quem é você? O que você está fazendo nela? Pactos, oferendas. Fizeram um voto com ela. Foi. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu não vim fazer mal a ela. Foi um pacto que fizeram. E o que você quer com ela? Eu não estou aqui porque eu quero. Foi um pacto. Pois saia. Resolva. Vou resolver. Em nome de Jesus. Cristo vai resolver. Agora você não pode estar aí não. Eu não quero. Me mande embora. Eu digo, eu vou mandar. Me mande embora. Eu não quero estar aqui. Eu não vim fazer mal a ela. Pois saia. Saia em nome de Jesus. Só! Aí ela saiu. Eu digo, oxi, que coisa diferente danada. Oxi, Virgem Maria. Deu a impressão que eu estava falando com os gigantes. E o jeito dele, porque da outra vez o fogo, Satanás, tome, em nome de Jesus, queime. Aí ele sofreu muito, né? Aí dessa vez ele se assustou, ele disse, não, me manda embora. Eu não estou aqui porque eu quero não, porque foi feito um pacto. Eu não vim fazer mal a ela. O pacto que me atrai aqui. Eu preciso me alimentar. São coisas interessantes, né? Então, a questão do livro de Enoque está aí. Para quem quiser ler, pode ler. Está entendendo? Admitir que 72 demônios ficaram a serviço de Salomão, aquilo não era demônios. Aquilo era alma de gigantes. Que em alguns casos são demônios. Porque eles fazem o bem e o mal, eles querem sobreviver. Eles querem ouro, eles querem prata, eles querem oferenda, eles querem uma alma, eles querem um corpo. Entendeu? Olha, na lua cheia, pastor, eu não senti o marido espiritual me usar. Tá vendo? Glória a Deus. Estou dizendo a você, Deus liberta. Deus liberta. Veja o vídeo O Saco das Almas. Joilson de Assis, você vai entender. Como é o nome? Saco das Almas. Sassacocó. Saco das Almas. Saco das Almas? Sim, senhora. Tem alguma pergunta a fazer? Bem, gente, estamos para conversar, tá? Você pode fazer aí a sua... você pode fazer a sua...
a sua verdade, dizer sua verdade. Aqui nós somos, né? Agora, assim, não entre dizendo, isso aqui lá, seu cabo safado. Calma, assim não. Tem gente que também não sabe conversar com ninguém, né? Já entra, faca na caveira, aí esse tipo de gente não me interessa. Mas se você disser, não, pastor, não, eu acho que isso não existe e tal, tudo bem, tudo bem. O que pode fazer? Né? Alma de gigantes querem um corpo. Eles teriam saudade de ter um corpo, sim. Toda alma desencarnada tem saudade. O corpo é gostoso. O corpo é bom, gente. Por isso que a pessoa chora quando morre. Se fosse melhor sem corpo, então a gente não ia ter corpo ressuscitado. A gente ia ficar só um bando de alminhas no céu. O seio de Abraão seria o saco das almas, pastor? Onde é o seio? Me diga. Onde é o seio? Aonde é que fica o seio? Fica no timo, não fica? Tem que não acredita em Deus. Tem gente que não acredita em nada. Eu acredito em tudo, o Senhor fala. Olha, obrigado. Eu espero, né, ser útil. Tem aí Apocalipse como fosse um sonho que eu explico essas coisas. Hades, Sheol, Hades é o nome do lixão, que depois virou inferno em hebraico, Hades, né? Do deus Hades. E depois vem Sheol. Não, Sheol é do hebraico, que é lixão. E depois virou inferno. Sheol era o lixo onde as pessoas jogavam. Entendeu? Sheol. Aí depois de Sheol veio o grego Hades, para colocar o inferno. Então, essas são palavras. Na verdade, o inferno é o escritório do diabo. Entendeu? Mas a Bíblia fala mansão dos mortos. O que é uma mansão? Casa dos mortos. Onde é a casa dos mortos? Onde os mortos estão. E eles estão tudo vivos. Porque a Bíblia fala que Cristo foi conversar com eles. Será que Cristo isso é necromancia? Cristo fala com um bocado de defunto? Cristo foi para dentro de cada cova? Não, existe um lugar. A cova está os corpos das pessoas. A alma, ela está noutra dimensão. Somos tridimensionais. Primeira dimensão, espírito, vai para Deus. Segunda dimensão, alma, vai para o lugar das almas. Onde é o lugar das almas? Os teólogos não sabem, por isso que eles dizem que a gente nem tem alma. Onde é o lugar do corpo? Na terra, então vai para a terra. Seio de Abraão seria a mansão dos mortos. Saco das almas seria o timo. Cristina, você está extraterrestre hoje, viu? Seio de Abraão seria a mansão dos mortos, certo? Saco das almas seria o timo. Inclusive tem uma parte na Bíblia que diz, 2 pontos. Esta visão que tu está tendo hoje é para muitos dias adiante. Tu, pois, irás morrer e irás se ajuntar aos teus parentes. E isso acontecerá depois de muitos, muitos dias. Está escrito com essas palavras. Olha o que o anjo diz para a pessoa. Esta visão que vistes. Quem é que já viu esse texto da Bíblia? Hein? Quem é que vai procurar para mim aí? Procura para mim e coloca aí. Esta visão que vistes é para muitos dias. Tu descansarás com os teus parentes. Então, quando a gente morre, a gente se junta aos parentes. Por isso que a pessoa, quando está para morrer, fica vendo os parentes. Descansarás em paz, em profundo sono com teus parentes, e esta visão acontecerá depois de muitos dias. Está escrito na Bíblia bribada. Sabe o que é Bíblia bribada? Então, quando o anjo fala lá com o visionário, ele diz que ele iria morrer, porque isso é para muito tempo, e ele iria se juntar com sua família. A Bíblia também diz que Davi dormiu com seus pais. Então, nós voltamos para a família. A família existe. A gente sem a família não é nada. Graças a Deus que vocês também são minha família, né? Mas a pessoa, imagina só a pessoa morrer num lugar e ir para um lugar que não conhece ninguém. Desaparece logo com a gente. A gente não tem norte nenhum, não tem norte nenhum. Você está entendendo, menino? Ei, menino! Menino! Ei, menino! Menino!
Ei, menino! Ô, menino! Esse menino, 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 menino! Menino! Cadê Yaya, que não me chama? Não tem medo da morte. Não tenha medo da morte. Não é bom nem falhar. Daniel 12:9. Paulo César. Paulo, Daniel 12:9, vamos lá. Daniel 12:9, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Daniel 12:9. O que eu quero dizer para vocês é que existem muitas coisas que a gente não sabe, tá? Elas existem independente de a gente saber. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o dia do fim. Daniel, peraí, deixa eu ver aqui. Daniel 12. Daniel 12:9 e 10, né? Vamos ver aqui, né? Daniel 12. Chega essa hora, a luz fica aqui, Daniel 12. Não, eu gosto dessa outra bribada. A briba. Eu gosto aqui, briba. Briba com jeito de briba. Aqui, ó. E diz, Daniel, porque estas palavras são fechadas, estão seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados. E mais os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desse tempo que o sacrifício contínuo tirado, vamos ler o livro de Daniel depois, bora. E posto a abominação desoladora, haverá 1200 anos. Provém, porventura, tal, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Te levantarás na tua herança. Não, mas é outro texto. Vai até o fim, porque tu descansarás, ou seja, morrerás, e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Vamos ver aqui, Daniel 12, deixa eu ver aqui a outra tradução, que diz que ele vai morrer, vai se juntar com os parentes, e você se levantará e receberá a herança que lhe cabe, descansará, e então no fim, você descansará. Então mostra um descanso, né? Mas tem uma parte que mostra que ele irá se juntar aos parentes, né? Eita escatológica. Tchau, pastor, vou varrer a frente de casa. Vá, mulher, vá varrer a casa. Vou varrendo. Obrigado, viu, Silvia? Um cheiro na tua testa, mulher. Temos medo daquilo que a gente não conhece. É um buraco, né? É um buraco negro. A gente não sabe, né? Então, assim... Então, tem alguma pergunta? Pastor, hoje eu fiz um Pix voto que fiz e enviei o comprovante pelo Zap. Meu nome é Tatiane. Tatiane, obrigado, viu, para ajudar a obra. Jesus te ilumine grandemente, Tatiane. E te dê tudo que o teu coração quer. Como diz o Salmo, né? Salmo 39. Que ele satisfará o desejo do teu coração. Eu te abençoo, tá? Eu vou olhar aqui e vou te abençoar. Muito obrigado. Tá, então, gente, está aí falando sobre visitas, né, de pessoas que já morreram. Às vezes, demônios também se apresentam em forma de pessoas que já morreram. Mas não quer dizer que todas as pessoas que morreram que se apresentam são demônios. Você está entendendo? Quem aqui já recebeu a visita de algum parente que já morreu? Em sonho? Já que a gente está ao vivo, vamos lá. Eu quero que você escreva aí. Escrevido, por favor, tá? Virgem Maria, crê em Deus Padre. Preste atenção. Quem aqui recebeu a visita de um parente, tá? Que já morreu? Porque é muito fácil um líder, um pastor, dizer, é o diabo, é o Satanás. Pode ser que sim. Então, quando Jesus Cristo se encontrou com Moisés, era um demônio. Eu já recebi, Cristina, Shirley, Joana, que nome? Suzana, Suzana Gomes, sonho todos os dias, eu sonho com minha mãe,
Gratidão, pastor, enquanto separei, minha mãe veio em sonho e mandou eu voltar. A cabala judaica, ela é o que tem mais informações sobre mortos. A Bíblia chega até a ser contradizente, porque criticaram tanto Saul com a pitonisa, mas tem cenas na cabala onde a alma conversa com a pessoa e adivinha as coisas e dá dicas. Então, ou a cabala está totalmente errada, ou aquela parte tem que ser entendida. Você está entendendo? Existem partes na Bíblia que tem que ser compreendidas. O perigo de conversar com os mortos é você estar conversando com um demônio que se passa por sua mãe e com seu pai. Mas às vezes o seu pai e a sua mãe que já morreu, eles podem visitar você. E eu estou dizendo isso de todo o meu coração. Seria muito bonito eu dizer, não, eu sou protestante, eu sou evangélico, isso tudo é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão, é do cão. Então temos de dizer que Jesus não se encontrou com Moisés, Jesus se encontrou foi com o diabo. Moisés não está morto, Abraão não está morto. Abraão está vivo. Ele só que está em outra dimensão. E o que mais a gente fala na Bíblia é morto. Todas as pessoas que você fala na Bíblia já morreu, não tem nem osso mais. Abraão, Moisés, Jacó, fulano, Beltrano, rei Cicrano, rei fulano, são pessoas que existiram há 3, 5, 6, 8 mil anos atrás. A carne é uma dimensão, a alma é outra dimensão, e o espírito é outra dimensão. A gente está tudo emendado, aí desemenda, mas a gente não para de existir. É triste porque a gente ama estar assim, né? É verdade, pastor Regina. Deus te abençoe, Regina. Eu estava no monte me lembrando de você. Eu verei a tua vitória. Eu tenho fé em Deus que eu verei a tua vitória. Deixa eu ver mais. Então assim, a gente não vai dar margem, começar a invocar espírito, começar a invocar mortos. Mas o que mais a gente fala é defunto. A gente fala em Abraão, Isaac e Jacó. Está entendendo? Deus falou, né? Nós somos filhos de Abraão. Aí Cristo falou, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam em mim. E Abraão, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. O que Cristo queria dizer com isso? É que Abraão, Isaac, Jacó, essa galera todinha, ela não está morta. Ela está apenas em outra dimensão. Deixa eu ver mais. Oferta, lei espiritual. Amém, pastor? Vai sim. Então, assim, existe um portão. Um dia Deus vai te mostrar, tá? E um dia eu vou te visitar também. E você vai notar que existe dimensão. Eu vou visitar você na sua casa. Mas existe um portão. E esse portão, ele é de bronze. Você escuta e fica na sua. Um dia você vai ver. Esse portão, às vezes, ele abre. Ele costuma abrir no mês de agosto. Ele costuma abrir no dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Dia 2 de novembro. Por isso se faz tanto feitiço nesse dia. E esse portão se abriu quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu e expirou, está lá na Bíblia. Na Bíblia. Os mortos se levantaram dos túmulos e foram visitar os parentes. Eu vou dizer o quê? Vou dizer que é no futuro, ressurreição dos mortos, vinda de Cristo. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer com esse texto da Bíblia? Se ele diz e não diz e se diz. Se a Bíblia diz a Bíblia. Ou se é uma mentira, uma fictícia. Eles ressuscitaram das covas e foram para casa dos parentes. Visitaram os seus parentinhos e depois voltaram para suas covinhas. Oxe, que música é essa, hein? Sei não. Inventei agora. Muita gente que está me assistindo agora ou depois já receberam visita do seu pai, da sua mãe que já morreu. E não é o demônio. Você sabe que não é o demônio. Agora o demônio pode se apresentar na forma de uma pessoa? Pode. Eu não estou dizendo isso. Nem estou dizendo para você invocar mortos. Mas existem algumas janelas, algumas coisas.
A carne morre, mas o espírito fica com Deus e a alma fica onde a alma? Aí um dos teólogos anulam a alma. Alguns teólogos não acreditam que a gente tem a alma. Aí é uma briga teológica. Então eu não vou dizer briga teológica, vou dizer o que eu creio. Eu creio que visita. Eu conheço centenas de pastores que foram visitados por mortos, mas eles não dizem, porque a igreja deles não deixa. Né? Respeitamos a visão, né? Então que Deus ilumine os seus caminhos e te dê a paz. Mas tem essa partezinha aí, chamado janela ou portais das almas. Se existe mansão, então tem porta, não tem? Cristo entrou pelo teto, entrou por um buraco, foi? Ele foi lá na mansão dos mortos. Oxi! Cristo foi lá, isso é fictício. Fictício? Tá na biriba, rapaz. Cristo foi à mansão dos mortos. E lá chegando, pregou. Pregou para o quê? Os mortos nada sabem? E Cristo ia pregar para um bando de quê? De estátua? De osso? A Bíblia é bem clara. Ele foi lá e pregou para os mortos. Os caras estão presos porque fizeram um pacto com o diabo. Mas não quer dizer que eles vão ser condenados, não. Eles estão presos. E o que Cristo pegou? Eu venci, eu sou um vencedor. Vocês todos irão se lascar? Cristo ia dizer isso para os caras? O que Cristo foi fazer na mansão dos mortos? Aí o cara diz, não, ele foi mostrar que venceu, que eles vão se lascar. Ah, meu amigo, Cristo não é desse jeito, não. Cristo não é desse... Eu creio num Cristo, né? Eu creio num Cristo amoroso. Cristo ia lá no inferno, só para dizer para os caras que iam para o inferno, os caras já sabem. Cristo vai fazer o que lá no inferno? Não, ele foi dizer que venceu, que todo mundo vai se lascar, e ele venceu tal. Oxe, ele foi se amostrar, foi? Não, ele foi dizer, vocês estão presas pelos pactos que fizeram, mas vocês vão ressuscitar. Existe uma possibilidade sim. Existe uma possibilidade sim. Na mansão dos mortos. É porque o crente já sabe assim, o crente diz, eu sou salvo, eu sou espermatozoide salvo. A salvação é uma coisa muito maior do que nós pensamos. Cristo vai fazer o que lá no inferno? Tomar um cafezinho? Dizer, as alminhas a minha, estou lascado aqui, o demônio, tchilá, Jesus, vocês estão lascados mesmo. Vocês não me aceitaram? Bem, a gente morreu há 3.000 anos atrás, a gente não sabia nem que tu existia. Vocês vão se ferrar. Não, Cristo não ia se passar por esse papel. Cristo tem muito o que fazer no universo. Cristo não ia se amostrar, não. Tem alma ali que não sabia nem quem era Jesus. Tem alma ali que viveu na época de Adão e Eva. 3, 5 mil anos, 10 mil anos atrás. E Cristo foi fazer o que lá na mansão dos mortos? Aonde é a mansão dos mortos? É um buraco? A mansão do morto é um lugar que os mortos ficam. E eles ficam vivos. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. E Cristo foi falar o quê? Aí a Bíblia é bem clara. Apregoar aos mortos. O que é apregoar? É pregar um prego. E é? É não, Chiquinho. Não é apregoar, é botar um prego e pá, pá, pá. Não. Ele foi apregoar. Olha, vocês estão presos. Inclusive alma de gigantes. O moído foi feio. Foi um cabaré que houve no pré-diluviano. Eu estou aqui, eu venci. Vocês vão ressuscitar. Vocês vão ser julgados. Tá bom, esse cara? Valeu! Faz 8.000 anos que eu estou aqui. Para você ter ideia, tem gente que tem mais tempo morto do que vivo. Vamos falar? Bora! Adão, se estima que Adão viveu há quase 20.000 anos atrás, velho. Adão viveu 1.000 anos depois do pecado, né? Antes do pecado a gente não sabe. Adão viveu 1.000 anos e já faz quase 20.000 anos que está morto. Vamos para outro personagem? Abraão. Abraão viveu há 4.000 anos atrás. Abraão viveu quantos anos? 120 anos, vamos dizer o exemplo? Então faz 4.000 anos que Abraão está morto. Vamos para outro? Bora, Moisés. Moisés faz 2 mais 2, 4.000 anos. Moisés faz 4.000 anos que morreu. Então ele tem mais tempo morto do que vivo.
Vamos dizer que Moisés viveu o quê? 100 e tantos anos, morreu com toda a vitalidade? Então, ele tem muito mais tempo morto do que vivo. Cristo foi apregoar. Cristo levou sobre si. E ele morreu para frente e morreu para trás. Ele morreu por nós, que conhecemos ele. E morreu também por aqueles caras que nem sabia que ele existe. A história da salvação é muito maior do que pensamos. Não é assim, levantei o dedinho, estou salvo. Levante o dedinho e fique salvo. Tome, dedinho para cima. Eu sou penteca, sou penteca. É muito fácil, velho, você fazer parte de um rol de membro católico, um rol de membro evangélico. A salvação é muito maior do que as nossas igrejas, do que a nossa tão forte teologia. Porque a salvação abrange um tempo que nós não conhecemos, que são os pré-diluvianos. Nós não sabemos os moídos que ouvem lá, a gente não sabe. Então, que o Espírito Santo de Deus nos oriente. Então, existe o portal das almas. Porque se existe mansão das almas, então tem uma porta lá. Ou não é? Não dá para ser lorgo não, lorgos. Então, está aí falando sobre os portais das almas.